Em vídeos anteriores, vocês podem ter visto, podem se lembrar de algumas fórmulas cujo resultado na tabela verdade, para a última coluna, deu todo falso ou todo verdadeiro, tá? E isso acontece com frequência. E existem nomes específicos para cada um desses casos. Infelizmente, felizmente eu acho que as coisas são bem mais simples do que parece e dá para resumir bastante. O problema é que cada referência que a gente pega, alguém chama de um nome diferente, fala de uma forma que parece diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, aí, ó, quando a gente definir tautologia, vocês vão ver que alguns vão chamar de fórmula logicamente verdadeira, outros vão chamar de fórmulas válidas, né? Para as contradições, alguns vão chamar de insatisfazível, outros vão chamar de contraditórias ou inconsistentes ou fórmula logicamente falsa. Enfim, tem várias nomenclaturas e talvez isso seja o que mais causa confusão, né? Muita gente querendo fazer do seu próprio jeito. Mas vamos aqui porque acredito eu que esta parte vai ser extremamente fácil. Vamos lá. Vou aproveitar, lembrar do princípio da não contradição, que diz o quê? Que uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Como é que eu posso enunciar isso de acordo com a linguagem formal que nós estamos estudando aqui, ó? Não pode acontecer de uma proposição ser ao mesmo tempo e não ela, tá? Ser e não ser ao mesmo tempo. Não e verdadeiro e falso. Ou não, falso e verdadeiro, tá? Não. Enfim, só para enunciar um princípio aí de acordo com a linguagem que nós estamos estudando. Quando eu analiso isso aí e tento montar a tabela verdade, primeiro eu vejo que só tem um átomo. Então, se só tem um átomo, eu só vou ter duas linhas para a tabela verdade disso aí. Vamos lá montar a tabela verdade que a gente acabou de ver. Ó. Se eu só tenho duas possibilidades, uma é verdadeiro e uma falso para P. Aqui eu tenho não P. Vou montar uma coluna para ele. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. E aí eu tenho P e não P. Pronto. Vou fazer uma para essa coluna. O que acontece quando eu tenho P e não P? Isso é falso, né? Na primeira linha, na segunda linha. E quando eu tenho a negação disso, que é finalmente aquela fórmula que eu tenho ali, o que acontece? Verdade, verdade. Bom, repare que por menor que seja esta tabela, e o exemplo foi propositalmente pequeno para a gente não perder muito tempo, qualquer que seja a valoração dada, ela resulta sempre em verdadeiro. Tá? Não tem o que fazer, por assim dizer. Ela sempre vai ser verdadeira. Esse tipo de fórmula, que resulta sempre verdadeira, é chamada de tautológica, tautologia. Em oposição a elas, nós temos, justamente eu vou pegar agora, que eu vou chamar dessa fórmula de A, e aí eu vou pegar essa fórmula de B, que é só essa parte aqui, ó. Nós já temos justamente, veja, P, só tem duas proposições, então só tem duas linhas na minha tabela verdade, e eu vou fazer aqui já o resultado final, tá, gente? A gente já tem ali, ó, então P e não P, falso. P e não P, falso. Esta tabela aqui, ó, qualquer que seja a valoração, independente dos valores das proposições atômicas que a compõem, ela sempre será falsa. Isto é o que nós chamamos de contradição. Aproveitando esses dois exemplos, veja que quando eu nego uma contradição, eu tenho uma tautologia. Ou, quando eu nego uma tautologia, eu tenho uma contradição. E aí, por último, nós temos aqui, por exemplo, P, se e somente se, P e Q. Vamos fazer a tabela verdade. Aqui a gente já vê que temos dois átomos, então minha tabela verdade vai ter 4 linhas, né? 2 elevado a 2 dá 4. Quais são as possíveis valorações? V, 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 F, F, V, F, F. Quais são as subfórmulas envolvidas? Vamos lá, vamos listá-las. Bom, só tem um aqui além da básica, né? P e Q.
Então, vamos fazer a coluna para ela. P e Q. Verdade, falso, falso, falso. Por fim, a nossa fórmula C aqui. P, se somente se, P e Q. Lembrando que pela nossa convenção, se não tivessem os parênteses aqui escritos, se tivesse P, se somente se, P e Q, ainda assim eu seria obrigado a fazer primeiro esta parte. Bom, vamos lá fazer P, se somente se, que felizmente ela é comutativa. Eu vou olhar para esta coluna, que é a coluna do valor de P, e vou olhar para esta coluna, que é o valor P e Q. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e falso, verdadeiro. Falso e falso, verdadeiro. Lembrando que este resultado se deu graças ao conectivo usado, que é o da bicondicional. Esse tipo de tabela em que você não tem uma tautologia nem uma contradição, nós chamamos de contingência. E aí dá para a gente falar do conceito de satisfatibilidade que vocês podem encontrar em algumas literaturas, tá? Mas basicamente vocês vão sempre encontrar aí os resumos para tautologia, contradição e contingência. A satisfatibilidade, a gente diz que uma fórmula é satisfazível quando existe pelo menos uma valoração que resulta em verdade. Então, se eu consigo isso, eu consigo satisfazer. Eu consigo uma valoração que dá verdade, aquela fórmula é satisfazível. E aí eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que toda tautologia é satisfazível. Em compensação, toda contradição é insatisfazível. Não tem como eu satisfazer, não tem uma valoração que satisfaça essa fórmula, tá? Que resulte em verdadeira. Então, toda contradição também é insatisfazível. Agora, cuidado. Não significa que toda fórmula satisfazível seja tautologia. Repare, uma fórmula é satisfazível se existe pelo menos uma valoração que resulta em verdade. Agora, como uma tautologia tem todas as valorações verdadeiras, obviamente ela é satisfazível, tá? Mas o inverso não vale. Aí, essa é a ideia do se somente se. O se somente se garante as duas coisas. Esse aí não, ó. Se é tautologia, se tautologia, então satisfazível. Mas se satisfazível, não necessariamente é uma tautologia. Isso aqui não necessariamente é verdade, tá? Tem gente que também uma fórmula é falsificável se você consegue pelo menos uma valoração em que ela é falsa, enfim. Eu creio que isso dispensa mais conteúdos, é simples assim, não tem muito o que fazer. Já tivemos alguns exercícios que vai perguntar para vocês aí na semana anterior se era contradição, tautologia ou contingência. E a gente encerra essa semana por aqui.